Inicialmente, eu quero pedir desculpa aos telespectadores e a vocês aqui da bancada por eu estar tossindo, mas não se preocupem, não é vírus, não é gripe, não é nada, é uma alergia. O médico falou que eu preciso descobrir a que é essa alergia. Eu espero que não seja o John, porque a gente está junto todo dia, né? Meu parceiro do trabalho, mas não é nada assim de... Se fosse, claro, eu não estaria aqui ao lado do John. Vereador Douglas, primeiro uma satisfação sempre entrevistá-lo, recebê-lo aqui, mas os problemas relatados pelo senhor são gravíssimos, precisam ser, a presidência da casa precisa ser provocada, mas os problemas de São Luís não se resumem aos problemas internos da Câmara de Vereadores. Eu pergunto ao senhor, como é que está essa questão da licitação do transporte público? Que o prefeito Eduardo Braide prometeu na campanha, eu acreditei, elogiei aqui e até hoje não se fala mais nisso e o serviço de transporte público de São Luís continua uma esculhambação. Esse é o termo mais leve que eu quero usar para adjetivar o transporte da capital. Bom, esse é um assunto muito complexo, né? A gente sabe, eu já acompanhei muito isso nas ruas, sofrimento da população. E é um dos principais gargalos de São Luís, essa situação do transporte público, que foi entregue aí aos empresários e está aí do jeito que está. O processo de licitação, ele é bem extenso, então tem que ser muito bem trabalhado para que essas falhas do passado, elas não se repitam agora, né? A última vez que eu conversei desse assunto com o prefeito, a gente estava vendo como é que funcionava em outras capitais, ele já estava pesquisando também em outras capitais para que a gente adote o melhor modelo possível para São Luís, né? Então a gente pode esperar que quando já estiver tudo pronto, a gente vai ter algo de concreto muito melhor do que está aí, porque a licitação que passou, né, de 2016, aquela licitação foi prejudicial para o usuário do transporte público, que em primeiro lugar, quem anda de ônibus, você vai ver que muitos dos ônibus nem ligam o ar-condicionado e era para estar utilizando o ônibus com ar-condicionado. Até porque a prefeitura paga um subsídio para manter o sistema funcionando e para completar a passagem de cada passageiro, justamente para que essas alegações de que a passagem não paga o custo do transporte, para a gente ligar custa muito caro o diesel, então para ligar o ar-condicionado tem que gastar mais combustível. Então, todas essas alegações, elas recaem quando a prefeitura passa lá o subsídio, que é dinheiro público, então está sendo repassado. Fora isso, os terminais de integração, eles foram entregues para os empresários, são de responsabilidade dos empresários. A gente entra num terminal mal acabado, destruído, então as pessoas começam a cobrar quem? A prefeitura, sem saber que lá a estrutura foi entregue para os empresários administrarem e está desse jeito. Então, eu acredito que na próxima licitação do sistema de transporte, esses terminais, eles voltam para a administração da prefeitura, porque aí a prefeitura vai poder melhorar a estrutura, já que ela não vai poder melhorar tantos ônibus como é hoje, pelo menos a estrutura dos terminais. E exigir que os ônibus, eles cumpram tudo o que está na lei, como o período de utilização, a manutenção preventiva, e a manutenção correta no período correto, além de tudo aquilo que a gente imagina que deve também compor o sistema de licitação do transporte público, como, por exemplo, os ônibus não dão conta da demanda. Então a gente tem que começar a pensar que tipo de transporte vai socorrer a população. Não só os empresários querem os ônibus com exclusividade, mas já ficou provado que os ônibus com exclusividade não atendem a demanda da população. Se não fosse o transporte alternativo, o que seria da população, né? E na hora que os ônibus entram em greve, os rodoviários entram em greve, quem socorre a população? Então tudo isso tem que ser pensado, conversado, é por isso que a população tem que ficar de olho nas audiências públicas, porque depois que a licitação estiver pronta, não adianta reclamar porque vai ser votado. Tem que ser antes, as discussões têm que ser muito antes, né? Para a população dizer o que quer, se ela concorda, o que ela acha. Então, é por isso que a Câmara também está aí, né? Para promover essa discussão, para dialogar com a população, para a gente encontrar o melhor caminho para um transporte melhor para a nossa cidade. Porque a gente sabe que o modal aqui não temos oportunidade de outras coisas, trens, né?
metrô de superfície. Então isso ainda é um sonho, né? Mas a gente tem que caminhar para o futuro avançando nesse sentido.